Polícia Militar cumpre reintegração de posse em área de proteção ambiental ocupada irregularmente por 200 famílias na zona norte de Manaus. Motorista não aceita a multa e atropela agente de trânsito na capital. Eleições 2016, a 5 dias do pleito, legislação eleitoral restringe a partir de hoje prisões que não forem em flagrante. Professor Queiroz é o 7º candidato a apresentar as propostas na série de entrevistas gravadas com os prefeituráveis em Manaus. E ainda nesta edição, o mercado em expansão, o segmento da beleza, segue na contramão da crise em todo o país, estimulando a abertura de novos empreendimentos e a busca por qualificação profissional. Esses são alguns dos destaques do Band Cidade desta terça-feira, dia 27 de setembro, que já está no ar. Olá, boa noite. Uma ação integrada que envolveu 12 órgãos municipais e estaduais e a Polícia Militar cumpriu na manhã de hoje um mandado de reintegração de posse de uma área de preservação permanente e particular localizada no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. O local de aproximadamente 4 hectares era ocupado de forma irregular por 200 famílias há cerca de 3 meses. 3 pessoas foram presas por desacato. As máquinas faziam a demolição das construções que foram erguidas na área invadida na zona norte de Manaus. Ocupantes tentavam salvar os poucos objetos que tinham nos barracos. A ação foi realizada pelo Grupamento Integrado de Prevenção às Invasões em Áreas Públicas no Estado. Segundo a Polícia Militar do Amazonas, no início da reintegração de posse, houve resistência de um grupo de invasores. Desde a nossa chegada no terreno, a partir do momento que foi iniciada a operação, os invasores já haviam montado as barricadas e incendiado as mesmas por todo o perímetro da área que seria reintegrado. Então houve resistência. O local de aproximadamente 40 mil metros quadrados foi invadido há cerca de 3 meses. De acordo com a polícia, aproximadamente 200 famílias estavam ocupando a área. E como a gente pode perceber, aqui no local, a área verde foi quase que completamente devastada. E com a reintegração de posse, o cenário é de destruição. A partir das 6 foi dado início à operação, onde foram retirados do local todos os invasores. E então foi dado início à demolição dos barracos e de algumas casas de alvenaria que haviam no local. Essa mulher alega que a família resolveu morar no terreno por necessidade. E como está essa crise de desemprego, a gente não tem onde morar realmente, né? E tem muitas famílias aqui que estão com criança, e muitos que estão aqui não tem nem dinheiro para pagar um aluguel, nem nada. A área que foi ocupada fica por trás da obra da 3ª etapa do residencial Viver Melhor do governo do estado. As constantes invasões de terra na capital, diante da falta de moradias para todos, é desafio para as gestões e órgãos ambientais competentes. Não teve nada de pagamento para ninguém, não. A gente ficou aí, estava aí até hoje. Eleições 2016, faltam 5 dias para as eleições municipais e, de acordo com a lei eleitoral, a partir de hoje, as prisões ficam mais restritas, podendo ocorrer somente em 3 situações: flagrante, sentença condenatória por crime inafiançável ou por desrespeito a salvo-conduto, caso o eleitor esteja cumprindo um habeas corpus preventivo. A restrição segue até 48 horas depois do encerramento do pleito. De acordo com a lei eleitoral, nenhuma autoridade pode, desde 5 dias antes até 48 horas depois do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor. Isso é importante também para dizer para os eleitores da importância do voto, que nós lutamos, a Justiça Eleitoral e, enfim, toda essa nação lutou para que essa garantia hoje existisse. Mas como a ideia principal é garantir a todos os eleitores o direito ao voto, ainda existem outras exceções. De quem está fora dessa garantia? Aqueles eleitores que, embora tenham mais de 18 anos, não fizeram seu título eleitoral. Aqueles eleitores que não fizeram sua biometria, eles não estão amparados
por essa garantia. Eleitores os conscritos, que são os militares que estão trabalhando nesse período de eleição, eles também não estão cobertos por essa garantia, e aqueles que tiveram seus direitos políticos suspensos por decisão judicial. Então, essa classe de pessoas, esses podem ser presos. A medida prevista no Código Eleitoral ainda diz que, em caso de prisão, o envolvido deve ser levado imediatamente à presença de um juiz competente para avaliar a legalidade da detenção. O secretário judiciário do TRE Amazonas diz que a ação tem apoio na história, na época em que os chamados coronéis mandavam prender os eleitores de adversários políticos. Esse artigo do Código Eleitoral nasceu daí, para impedir que qualquer força policial ou, enfim, administrativa, governamental, faça qualquer tipo de pressão ao eleitor, para que ele não possa ser preso 5 dias antes da eleição e 48 horas depois. Vale lembrar que no dia do pleito, os crimes eleitorais podem levar à prisão. Agora, olha só um exemplo de intolerância. Um agente de trânsito foi atropelado na manhã de hoje, logo após aplicar uma multa para um motorista que teria feito uma manobra proibida na Avenida Brasil, no bairro Compensa. O incidente, como você vê aí, foi flagrado pelas câmeras do CIOPS. O condutor, identificado como Leonardo Andrade Leitão, de 24 anos, ao perceber que a infração foi registrada, retornou com o veículo em direção a 2 agentes que estavam no local. Um deles foi atingido na perna. Encaminhado para a delegacia, o motorista assinou um termo circunstanciado de ocorrência pelo crime de lesão corporal e vai responder em liberdade. O agente ferido sofreu escoriações na perna e foi encaminhado pelo SAMU ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. A Polícia Civil apresentou na manhã de hoje um homem suspeito de tentar matar 2 pessoas no último domingo na zona centro-oeste da capital. A ordem teria partido de dentro de um presídio por conta de uma dívida do tráfico de drogas. Gilvan Jackson Ferreira Júnior tem 19 anos e é apontado pela polícia como a pessoa que fez vários disparos de arma de fogo contra Wellington Farias e Willis Marques na madrugada de segunda-feira, no bairro da Redenção, na zona centro-oeste de Manaus. Segundo informações do Departamento de Repressão ao Crime, a tentativa de homicídio foi por conta de dívida com o tráfico de drogas no valor de R$2.000. Das vítimas, apenas Wellington permanece na UTI de um hospital da capital. O outro já recebeu alta. Gilvan não agiu só. Ele estava acompanhado de mais 2 comparsas que ainda não foram identificados pela polícia. O crime teria sido encomendado de dentro de um presídio de Manaus por um líder de uma facção criminosa. Com a proximidade das eleições, o Band Cidade destaca alguns dos desafios que ainda precisam ser superados pelas próximas administrações de Manaus. Um deles é a poluição dos igarapés, por conta do excesso de lixo e da falta de coleta e tratamento de esgoto. Ambientalistas apontam falta de políticas públicas eficazes para reverter um problema que se agrava a cada ano e que afeta o meio ambiente e a qualidade de vida da população. Já foi-se o tempo em que as águas dos igarapés da capital eram limpas. Hoje, no lugar das garças, os urubus tomam conta. É grande a quantidade de lixo despejada nos córregos, distribuídos em toda a cidade. A falta de saneamento adequado e as ocupações irregulares também ameaçam os igarapés. Eles que caracterizam a região e os hábitos locais fazem parte da história da capital amazonense, mas o cenário piora a cada ano. Este professor da Universidade Federal do Amazonas coordena um estudo que visa documentar a gravidade do problema. Você fazendo trabalhos de campo nessas áreas, das bacias urbanas que entrecortam toda a cidade de Manaus, seja a área nobre, seja a área mais periférica, você vê uma quantidade de lixo considerável. Isso aí é de domínio público. A poluição que afeta os igarapés de Manaus ameaça até mesmo o Rio Negro, que está ali atrás.
São 5 as bacias hidrográficas de Manaus, compostas pelos igarapés principais e centenas de afluentes. A bacia do São Raimundo, que possui o maior curso d'água em extensão, é uma que recebe toneladas e toneladas de lixo descartado principalmente em bairros das zonas norte e leste da cidade. E com a vazante, o cenário é esse. Segundo dados da Secretaria Municipal de Limpeza Pública, em 2015, foram gastos mais de 11 milhões de reais para a retirada de lixo dos igarapés, quando o número de toneladas registrado superou a quantidade do ano de 2014. Apesar de termos mantido e até aumentado o ritmo de retirada do lixo dos igarapés, esse ano essa quantidade vem diminuindo, o que é um fator bastante positivo, não é? Houve uma redução de 23% na quantidade do lixo retirado dos igarapés. Estamos com uma média de 17 toneladas dia. Esse ambientalista alerta para os impactos que afetam os cursos d'água. Se você tem apenas um canal, né, que muitas vezes é usado como um canal de esgoto, né, principalmente. A gente percebe, hoje uma cidade de Manaus, por exemplo, com qualquer chuva, você percebe que tem alagamentos, enfim, e todos os igarapés que cortam a cidade acabam carregando muito lixo, muito dejeto. Para ele, muito ainda precisa ser feito para conscientizar a população e desenvolver políticas públicas eficazes para barrar a degradação nas áreas dos igarapés. Basicamente é uma educação ambiental responsável, investimentos para fiscalização ambiental, investimento na fiscalização e controle da ocupação urbana. Esta ambientalista ressalta que os animais também são vítimas e ainda defende a proteção das nascentes e as áreas verdes. Convém a gente lembrar que as matas ciliares que seguem os igarapés e cursos de água, elas são protegidas por lei. Importante é a vontade política e os pesquisadores estão aí para dar esse apoio e orientar toda essa política pública de recuperação dessas áreas poluídas. Lamentável, né? E Manaus está no coração da Amazônia. 27 carretas foram apreendidas e 121 autos de infração foram aplicados por agentes do Detran durante a Operação Carga Pesada realizada nesta terça-feira aqui na capital. Durante a blitz foram identificadas diversas irregularidades, como motoristas conduzindo os veículos com a CNH na categoria errada e até mesmo sem o documento, veículos em mau estado de conservação, principalmente com pneus carecas. Também foram flagradas 8 carretas transitando sem a trava de segurança fixa no cavalo. Infração que, segundo admitiu alguns motoristas, é feita propositalmente para que o prejuízo seja menor em caso de tombamento. Agora você confere a previsão do tempo para amanhã aqui na capital e também algumas cidades do interior. Em Manaus, o tempo fica nublado a encoberto e há possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 31 graus. Em Coari, o tempo fica encoberto, também com possibilidade de chuva, mínima de 27 e máxima de 30 graus. Em Boca do Acre, a previsão é de muitas nuvens e chance de chuva no decorrer do dia. As temperaturas variam entre 24 e 33 graus. Mesma previsão para Borba, onde as temperaturas variam entre 25 e 34 graus. E ainda falando em eleições e dando sequência à série de entrevistas gravadas com os 9 candidatos à Prefeitura de Manaus, definida por ordem de sorteio, hoje você acompanha a história política e as propostas do candidato Marcos Queiroz, da coligação Manaus por Nós, construindo o poder popular. Marcos
Marcos Antônio Queiroz tem 48 anos, nasceu em João Pessoa, na Paraíba, onde na década de 80 começou sua militância política no movimento estudantil secundarista. No Amazonas, foi um dos fundadores do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, onde também coordenou o movimento ecológico Missão Verde em defesa da preservação da Amazônia. Professor da rede pública de ensino de Manaus, leciona há quase 2 décadas na mesma escola, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Atualmente é militante do Movimento dos Trabalhadores em Educação do Amazonas. Em 2014, professor Queiroz foi candidato ao Senado Federal, onde obteve quase 15 mil votos, o que lhe motivou ainda mais a concorrer à Prefeitura de Manaus nas eleições deste ano. Eu fui candidato ao Senado na última campanha. Do ponto de vista financeiro, de forma proporcional, a campanha foi muito boa. Eu poderia hoje ter vindo para vereador para Manaus, mas aceitei o compromisso de concorrer a prefeito de Manaus numa coligação com o PSOL e o PCB, cuja vice é a Thaly Nayandra, uma jovem estudante de biologia, para oferecer ao povo de Manaus uma alternativa. Pois entendemos que hoje nós temos 9 candidaturas. Raras exceções de candidaturas, né? São candidaturas que de fato é de oposição. Nossa candidatura é a candidatura que é de oposição. Se eleito, o professor Queiroz pretende fazer uma gestão pública com participação popular. Ele destaca os principais desafios que o prefeito de Manaus precisa superar. A saúde municipal é uma piada de mau gosto. As antigas casinhas foram reduzidas a nada. Você vai numa casinha aqui na esquina da comunidade, não pode te atender porque você mora na rua A e a casinha só pode ir até a rua B. Então, eles vão repensar as casinhas, ampliar o número, reconstruir, qualificar mais ainda os profissionais de saúde. É um desafio nosso, nós temos esse compromisso de imediato. E outro desafio na cidade imenso é a questão do lazer, da cultura. As pessoas hoje estão andando nas calçadas, fazendo exercício físico na bola do produtor, caindo nas bordas da bola do produtor. Não há espaço de lazer. Para o povo trabalhador, porque a Ponta Negra está muito bem. O povo rico, sofisticado, está muito bem acolhido. Então, nós vamos de imediato ter um atendimento especial com os bairros mais carentes, que foram esquecidos. No plano de governo, o candidato do PSOL prioriza ações principalmente na área da saúde, educação e transporte público. De imediato, transporte público, a questão do lixo e a questão da saúde somada à educação. Esses são os elementos de imediato. A questão do transporte público hoje é um absurdo. As pessoas não conseguem adentrar ao coletivo, não conseguem nem entrar no ônibus cheio. Então, o desafio nosso hoje é se fazer respeitar o contrato do transporte público. Uma proposta nossa é colocar ônibus 24 horas nessa cidade. Uma proposta nossa é que, de imediato, no horário de pico, anda usando em regime de comboio, para que as pessoas possam ter acesso. Ninguém consegue, numa plataforma hoje, entrar no ônibus. O desafio maior é entrar no ônibus. Então, empresário que quer lucrar nessa cidade vai respeitar o contrato, vai respeitar o usuário. Esse é um desafio imediato, a questão do transporte público. A questão do lixo, o nosso aterro sanitário, o lixão, está próximo à cidade. E nós temos um projeto muito objetivo, que é a construção das usinas de compostagem. Professor Queiroz concorre pela primeira vez à Prefeitura de Manaus e tem como candidata a vice-prefeita Thaly Nayandra, que nunca foi candidata a cargos eletivos. A coligação Manaus por Nós, construindo um poder popular, é formada pelo Partido Socialismo e Liberdade e pelo Partido Comunista Brasileiro. E amanhã você acompanha as propostas do candidato Marcelo Ramos, da coligação Mudança para Transformar. A busca pela beleza tem deixado mulheres e homens cada vez mais vaidosos. Os gastos para cuidar da aparência passaram a fazer praticamente parte do orçamento doméstico. E diante dessa demanda, tem um segmento que há tempos vem registrando números positivos, andando na contramão da crise. É o mercado de beleza. Por isso, muita gente tem investido tempo e dinheiro em capacitação para entrar sem medo nesse ramo promissor. De acordo com o Sebrae, entre os anos de 2010 e 2015, o número de salões de beleza cresceu quase 600% em todo o Brasil. São pelo menos 7 mil novos salões abertos por mês. E mesmo diante de tanta concorrência, o mercado só cresce. O crescimento realmente chegou aqui em Manaus também, porque as pessoas descobriram a área da beleza, que é uma área que realmente cresce, é uma área que não tem desemprego.
Então, assim, no momento que nós vemos vivendo, novamente falando, no momento de crise, de desemprego, as pessoas estão vindo para ter seu próprio negócio. Dados da Associação Brasileira de Franchising apontam que o faturamento de franquias de beleza cresceu 8,1% no ano passado, em comparação com 2014. E a história de sucesso pode estar relacionada com a busca pela autoestima. As mulheres acreditam piamente que o mercado da beleza é o mercado que restaura a autoestima. Eu sou prova viva disso, eu busquei fazer curso de maquiagem porque eu vivia com baixa estima. É muito gratificante, porque como mulher a gente se sente muito mais bonita, muito mais valorizada, né? Por isso que os salões de beleza não ficam vazios, né? Não, é um negócio que nunca vai falir. Mas como trabalhar com a beleza é um negócio que exige um desempenho profissional de alto nível, não basta apenas querer. Força de vontade, né? Porque a gente tem uma das instituições, o CETAM, que representa o Amazonas, dando curso profissionalizante. É muito bom para todos os cidadãos manauaras, né? Você pode vir para cá e aprender como eu aprendi. Tem que estudar, né? Tem que estudar. Um dos passos mais importantes na subida até chegar ao topo do mercado é a busca pelo conhecimento. Mas para chegar lá é preciso estudar. Só neste instituto, que tem escolas de capacitação em beleza em todo o Brasil, a busca de interessados cresceu 41% no primeiro semestre desse ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Bom, aqui a gente oferece as profissões de cabeleireiro, né, também, de barbeiro, que é uma profissão hoje que está no maior sucesso, que ressurgiu do nada, assim, a profissão de barbeiro. Nós temos o maquiador profissional também, que é um sucesso hoje aqui com a gente na nossa formação, design de sobrancelhas, penteados, né, então temos diversas profissões aqui. E como a variedade de serviços disponibilizados nos salões de beleza é grande, o leque de opções de cursos também é bem variado. Nós costumamos dizer que a oportunidade ela surge, mas os que se dão de forma melhores com a oportunidade são aqueles que estão preparados. E estar preparado para um mercado onde não tem crise, onde qualquer profissional sobrevive em qualquer época exige preparo. Preparo significa qualificação. Andriele viu os exemplos de sucesso na família e também resolveu investir no ramo da beleza. A gente começou, a minha prima, né, abriu o negócio dela e se deram muito bem, né? Aí ela me indicou que eu fizesse, até fez uma brincadeira, né, que eu fizesse o curso para continuar com elas, né? E o campo é tão vasto que tem espaço para serviços mais personalizados e até exclusivos. E a gente não é obrigado a trabalhar em salão. Por exemplo, trabalhar por conta própria nesse ramo vale muito mais a pena porque o lucro é todo nosso. A gente usa o nosso material, a mão de obra é nossa e a gente faz o nosso horário. Nós somos os nossos próprios chefes, então essa é a maior vantagem. É o que pensa Rafaela. Ela diz que primeiro vem a formação e depois vai em busca do seu espaço no mercado. É uma coisa assim, além de ser meu sonho, né, vem com essa, digamos, esse bônus ótimo. Aí tem que ter qualificação, né? O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/bandamazonas e vá no link vídeos. Logo após a propaganda eleitoral, você fica com as notícias do Jornal da Band. Boa noite para você, até amanhã.